se todo vício é pecado mortal. Veja, é o seguinte, não só não é, como o vício ele pode inclusive diminuir a gravidade do pecado mortal, tornando-o venial. Tá? Veja, quando a matéria é grave e você não luta, ele sim é um pecado grave. Então veja, não, o vício, eu expliquei isso no começo da live, é a repetição de um hábito ruim. Então a sequência de pecados mortais. Se você voluntariamente se entregou ao vício, o fato de você estar viciado é culpa sua. Porque você quis se viciar. Você quis ser viciado. É culpa sua. O contrário também é muito interessante. Porque, digamos que você é viciado em determinado pecado. E você, antes de converter-se, você se converteu e agora você luta com todas as forças contra um vício. Faz mortificação, faz jejum, reza, e às vezes, não sempre, mas às vezes você cai. Mas depois de muita oração, de muita mortificação, confissão, comunhão, mas às vezes você cai. Então, se há esta luta, esta batalha em que você cai por causa do vício, mas que você está fazendo tudo para se livrar dele, esse pecado pode não ser mortal. Pode ser venial. Por quê? Por que pode ser venial? Porque a sua liberdade está diminuída. E para que o pecado seja mortal, já expliquei isso na live sobre o pecado mortal, a nossa vontade tem que ser deliberada, tem que ser livre. Então, um grande vício, ele diminui a vontade. E se ele diminui a sua liberdade, o seu pecado, a sua culpa também pode se tornar venial. Mas atenção, isso só vale se você estiver lutando com todas as suas forças e fazendo de tudo para vencer aquele vício. Entendeu? Então, todo vício é pecado? Não, por exemplo, se você tem um vício de algo que em si não é pecado, mas que talvez seja uma imperfeição. É um hábito ruim. Vamos pensar aqui, refrigerante. Então, refrigerante é uma coisa bem boba, tá? Tomar refrigerante é pecado? Não. De forma alguma. Que absurdo. É saudável? Não, não é saudável. Então, digamos que você tem um vício de tomar refrigerante todo dia. É pecado? Não. Por quê? Porque tomar refrigerante não é pecado. Ponto. É certo? Não. Vai fazer mal à saúde? Provavelmente. Você já deve estar sentindo alguma consequência desse hábito ruim. Então é mais virtuoso que você quebre esse hábito ruim. Entendeu? Então, nesse caso, quando você percebe que aquele vício está lhe fazendo mal e você não para, isso se torna um pecado. Tá bom? Então, se tem algo que está lhe atrapalhando, em si não é pecado, mas está lhe atrapalhando e você não se esforça para deixar, então se torna um pecado. Não grave, mas um pecado venial. Por que não é grave? Porque a matéria é leve. A matéria é leve e se talvez nem haja matéria. Como eu falei, tomar refrigerante não é pecado. Mas, digamos que, vou dar um exemplo aqui usando o que vocês mesmos falaram. Ah, padre, eu tenho o vício de ficar olhando no celular. Então, digamos que você fica olhando no celular antes de dormir. E por causa disso, você não faz as orações da noite. Então, este hábito ruim, este vício de ficar olhando o celular antes de dormir à noite, não fazer as orações da noite, está lhe atrapalhando no seu caminho de Deus. Então, claro que é pecado. Mortal? Não, não é pecado mortal. Por quê? Porque não tem os 10 mandamentos, não olharás no celular. E porque em si não é pecado. Ah, padre, mas eu estou olhando pornografia. Então é outra coisa. Então você tem que, entendeu? Que não é simples a resposta. Você está olhando pornografia, então é pecado mortal. Não porque você deixou de rezar, mas porque você está vendo pornografia. Você está entendendo?
Ah, mas se eu estiver só olhando, sei lá, coisas engraçadas, mas que não é imoral, mas me impediu de rezar, então sim, é pecado, porque você está deixando de rezar. Mas não é mortal. Então, a nossa consciência precisa ser formada justamente para isso. É para isso que eu estou aqui me esforçando. Para a gente formar a nossa consciência. Porque não existe uma resposta simples, pessoal. Você já prestou atenção que por mais que eu faço lives e muitas lives, eu estou fazendo 2 por dia, mas não existe resposta simples. Porque não é possível que eu dê respostas para cada situação concreta da sua vida. Só você pode ter essa resposta na sua consciência. Por isso que a sua consciência tem que ser formada. Porque não é você simplesmente escutar os exemplos que eu estou dando e ver se aplica, mas aí vai ter várias variantes e vários condições, entendeu? Então, é a sua consciência que vai iluminar, você vai ser iluminado pela sua própria consciência, com a luz da graça de Deus, obviamente, do Espírito Santo, e que vai lhe mostrar se aquilo ali é pecado ou se não é, se é grave ou se não é. Mas é preciso que você tenha consciência formada.